Nesta semana nós mostramos aqui no Balanço Geral a reclamação de pacientes de Cascavel com a falta de médicos. E depois da reportagem nós recebemos várias mensagens de moradores de Toledo também falando que por lá a dificuldade é a mesma. Esse não é um caso isolado aqui em Cascavel. Aí a Roberta levantou cedo, fez como muitos dos pacientes de Toledo fazem para conseguir uma ficha, para conseguir um atendimento médico em uma das unidades de saúde ali da cidade. E o que ela encontrou? Uma situação triste, gente. Pacientes desde as 2 horas da madrugada na fila e o pior, sem nenhuma certeza de que iria conseguir atendimento, porque poucas fichas foram liberadas. A gente vai ver agora os detalhes deste caos na saúde de Toledo na reportagem. 6h30 da manhã e a fila está grande. Homens, mulheres, crianças e idosos aguardam na calçada, no relento, a unidade de saúde abrir para tentarem uma vaga para atendimento. É uma pouca vergonha, é uma baixaria que o povo está passando por esse caos que está acontecendo na saúde pública daqui de Toledo. Com a reforma da Unidade Básica de Saúde do bairro Maracanã, os moradores estão sendo atendidos no Centro de Fisioterapia. A Geuci é a primeira da fila. Ela chegou às 2 horas da manhã. A filha de 9 anos dormiu no chão e a dona de casa ficou a madrugada toda sentada na cadeira que trouxe. E olha que esta foi uma noite fria, com bastante vento. É que se eu não vim 2 horas eu não vou conseguir, né? Porque depois tem que ficar na fila, é muito tempo em pé, né? E eu não consigo ficar em pé por causa do meu joelho, né? Então a gente já vem cedo, porque daí sabe que tem um cantinho aqui pra gente ficar, né? Já a Franciele veio tentar uma vaga para a filha, de apenas 6 meses. Nesta UBS, o pediatra atende apenas 6 pacientes por dia. Bem poucas, né? São 6. Aí eu consegui ainda ter a sorte de pegar a primeira, né? Mas é porque eu vim cedo. Agora, se eu fosse para vir umas 6, 7 horas, já também não ia ter, né? Às 7 horas da manhã, as fichas começaram a ser distribuídas. Quem não conseguiu vaga foi embora sem encontrar o médico. O Célio conseguiu a última senha do pediatra, mas os atendimentos não são de manhã. A esposa dele vai ter que trazer a filha à tarde para consulta. Perde o dia. Aí, no caso, eu vou trabalhar e minha esposa vai no meu lugar. Vou trazer a menina para poder passar. O que você acha disso tudo? Eu acho que não deveria ter tanta fila assim, né? Principalmente para idoso, né? Idoso, gestante, ficar aqui numa fila de madrugada, né? Para pegar a ficha para criança. Devia ter um pouquinho mais de ordem nessa parte, né? Agora são 7h15 da manhã, todas as senhas já foram distribuídas. Os primeiros da fila já estão sendo atendidos na recepção e direcionados. Mas o último da fila não sabe que horas vai sair daqui. Que horas o senhor acha que vai sair daqui hoje? Não tenho nem ideia. É a primeira vez que eu venho, né? E já me deparei com essa fila ali. Para mim, isso aqui eu tô achando uma coisa meio triste de ver isso, né? Não precisaria estar enfrentando fila. Eu acho que a gente deveria chegar e já ir sendo atendido por ordem e pronto, né? Isso aqui é um sentimento de humilhação, eu acho, só isso. E essa situação não é enfrentada só por quem mora no bairro Maracanã. Quem busca atendimento no posto de saúde do Santa Clara 4 também tem problemas. Por aqui, apenas um médico precisa dar conta de todos os atendimentos. A dona Aparecida está na fila pela 2ª vez. Ela está com problema nas pernas, por isso precisa de uma consulta. E adivinha, a mulher precisa aguardar em pé até a UBS abrir. Eu sinto assim que é uma humilhação para as pessoas, né, também, no geral, porque a gente votou, a gente confiou nos candidatos, nos políticos, então acho que a gente também tinha que ser atendido da melhor forma, né? A Gisele tem 2 filhos pequenos e há tempos busca vagas para as crianças. Recentemente, ela conseguiu marcar uma consulta para bebê, mas só para daqui 45 dias. A situação aqui está muito ruim, bem precária, a gente não consegue médico. Quando conseguia marcar o ano passado, eles desmarcavam por falta de médico, o médico estava de atestado, ou o médico está de férias. Do meu esposo, dia 28, foi desmarcada e até agora não conseguiram marcar. Aí ontem eu fui lá para marcar, não consegue marcar, daí ele falou assim, agora não dá mais para marcar do seu esposo, ele tem que vir para encaixe. De acordo com a diretora do Departamento de Atenção Primária, 15 médicos estão de férias.
Por causa da pandemia, os profissionais ficaram 2 anos sem o benefício. Ainda segundo ela, 5 devem assumir os cargos do último concurso público. E outro processo seletivo deve acontecer no início deste ano. A gente está com um aumento da população muito grande, então estas equipes que já se encontravam nesse território, eles não dão conta da população que hoje existe, né? Então a gente está aí enfrentando a questão de aguardar os chamamentos, então a gente já tem uma previsão de alguns profissionais que a gente precisa chamar, né, no concurso. A gente está aguardando essa questão de recursos humanos, porque não depende só da necessidade, a gente tem outros departamentos envolvidos também que a gente precisa aguardar os processos desses departamentos, e também a gente tem a questão de estrutura física. Hoje o Santa Clara, ele é uma unidade que ele comporta somente 2 equipes, né? Então, tendo um profissional de férias, a gente tem somente um profissional lá. Então, a gente entende a necessidade dos territórios, mas a gente também precisa, em conjunto a isso, organizar projetos, organizar a ampliação destes locais para a gente poder acomodar novos profissionais. Tatiane reforça que algumas pessoas podem agendar atendimento sem enfrentar filas. São elas: crianças de até 2 anos, gestantes, idosos, hipertensos, diabéticos e as que buscam atendimento de saúde mental. Procure a unidade, eu quero falar com o enfermeiro, eu quero passar minha demanda para o enfermeiro, porque o enfermeiro ele vai encaminhar daí para o profissional necessário. E se não tem naquele território, ele tem as unidades de apoio que ele pode solicitar também, para esse paciente não ficar sem o atendimento necessário. Saúde pública é um problema crônico. Apesar do Brasil ser uma referência mundial no atendimento à saúde pública, o SUS, o Sistema Único de Saúde, é o melhor programa mundial de assistência à saúde. A gente está falando do planeta. Aqui, a gente tem o seguinte, um investimento que não condiz com tanta gente que precisa dessa acolhida. São 190 milhões de brasileiros, ou seja, 80% da população depende dos atendimentos feitos pelo SUS, Sistema Único de Saúde Pública. 10% apenas em 2021 foi investido na saúde pública. Ou seja, se nós temos praticamente toda a população que depende deste atendimento, depende dessa estrutura, e a gente só tem de tudo aquilo que a gente gera em termos de riqueza no nosso país, o investimento de menos de 11%, alguma coisa está errada. Alguma coisa na política pública para a saúde não está combinando com a realidade. E aí, o que acontece? A gente tem a senhora, a gente tem a criança, a gente tem o idoso, a gente tem o trabalhador, a gente tem a mãe desesperada em busca de saúde pública porque ela não tem dinheiro para pagar. Mas aí ela vai ao posto, ela sai de casa de madrugada e chega na unidade de saúde 2 horas da manhã, crente, confiante. Poxa vida, eu nem dormi, eu vim aqui para conseguir uma ficha e ser atendida. Estou com um problema que não sei qual é e preciso que o profissional descubra para mim e me oriente o que fazer. Mas ela chega, ela não tem mais ficha, porque as fichas são poucas. O médico faltou, o médico está de férias, tem dificuldade de contratar profissionais para atender essa demanda toda. Aí você pensa, não, mas beleza, nesse período que a senhora, que a pessoa está ali aguardando então atendimento, ela tem no mínimo dignidade. Ela tem um banco, ela tem uma cadeira, ela tem um assento, ela tem uma cobertura para não ficar ao relento. Não, ela também não tem isso. Aí, muitas vezes, quando ela consegue um atendimento, muitas vezes o atendimento é negligenciado. Pela falta de vontade, pela falta de bom humor, pela falta de humanização, pela necessidade que o profissional de saúde tem de atender em grande escala. Como se fosse aquela esteira, sabe, de produção em série. É desse jeito. No máximo 10 minutos o paciente tem que ficar ali. Aí o profissional da saúde ouve o relato, muitas vezes nem toca no paciente, receita um remédio, muitas vezes dá lá um atestado, pensando que uma folguinha vai poder resolver o problema, e aí daqui a pouco, esse mesmo paciente que foi para casa liberado sem ter sido assistido como deveria, volta. E aí incha o sistema novamente. E aí a gente vive um ciclo vicioso. Isso acontece 24 horas, porque quando o cara sai dali, ele está mal ainda, não foi bem atendido na unidade de saúde, ele vai para outra, ele vai para a UPA. E aí a gente mostra as filas, e aí a gente mostra a revolta, e aí a gente mostra o descaso.
parte dessa responsabilidade é do município, que poderia investir um pouco mais na saúde pública e dar um pouco mais de dignidade àqueles que elegeram, àqueles que fizeram campanha, àqueles que brigaram por determinados candidatos, por determinados políticos, que esses políticos não sabem nem que esse cidadão existe e que ele depende desse atendimento. Então, infelizmente, essa não será a última vez que a gente vai mostrar toda essa situação aqui. Gente morrendo à espera de uma cirurgia eletiva, gente morrendo porque não conseguiu descobrir o problema a tempo de curar, de tratar. Essa é a saúde do Brasil, que tinha tudo, se tivesse investimento, para ser o melhor sistema de acolhimento à saúde do mundo. Infelizmente, não é o que tem para hoje.